Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom, que alegria ter vocês aqui. Que bom começarmos, né, mais uma semana na casa de Deus. Como é que foi o sábado de vocês? Foi bom? Foi muito bom, maravilhoso ou muito maravilhoso? Só tem essas opções, não tem outra. Muito, muito, muito maravilhoso. Então tá. E nós estamos aqui, né? Sinal que Deus nos cuidou, nos protegeu e nos trouxe de volta. Que bênção, né? Glória a Deus, isso mesmo. Amém. Seja bem-vinda, irmãzinha. Estamos tendo visitas hoje. Então tá, sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós ter vocês também. E vamos louvar a Deus, então? Então, vamos cantar agora, com todo entusiasmo, o hino Além do Rio. Eu convido a todos que puderem para se colocarem em pé para nós cantarmos nesse momento. Já de visão não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado.
se já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém. Que esperança, né? De vivermos lá. Agora eu convido os irmãos, todos que puderem, colocarem-se de joelho. Senão vamos curvar a fronte, vamos falar com o Pai. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui para te louvar, te bendizer. Temos essa liberdade ainda, Pai. Quero agora, Pai, te agradecer por estarmos iniciando mais uma semana e pedir, Pai, que você vá à frente, preparando a nossa semana, conforme a tua vontade, Pai. Peço, Pai, uma bênção aqui para cada família representada, tanto presencialmente como online. Pai, o Senhor sabe as necessidades dos teus filhos. Que o Senhor cubra de bênção, que os teus anjos cuide, guarde e protejam, que nada nem ninguém os faça mal. Agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui presencial, online, os que estão assistindo agora e os que ainda irão assistir no decorrer da semana, Pai. Peço, Pai, mais uma vez, perdão dos nossos pecados, e que peço, Pai, uma bênção para Miriam, que vai trazer a palavra, que essas palavras, Pai, venham do teu trono, que venham de encontro aqui às nossas necessidades, Pai. Usa-o conforme o teu querer, Pai. Agradeço mais uma vez pela vida de cada um e te peço que nos perdoe. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Alô? Boa noite, irmãos.
Me assustei com a minha voz. Eu tenho o prazer, tá, de recebê-los aqui, dar boas-vindas na nossa igreja, tá, que hoje é um culto muito especial, tá, na Montreal 219, tá. Queria agradecer a presença de todos e na live também. Espero que a minha mãe esteja vendo. Não, mãe? Né? E eu tenho uma grande oportunidade que me dedicaram hoje de apresentar essa pregadora fantástica, tá? Que é o Floresta, Distrito do Floresta, nos emprestou para vir aqui e dar essa palestra maravilhosa para nós. Miriam Leite, por favor, irmã, seja bem-vinda a nós. Obrigada. Obrigada pela recepção, pelos irmãos queridos que estão aqui. Também queremos dar uma boa noite também para os que estão em casa, né, nos assistindo. Que Deus também esteja aí com você, te abençoando, te abraçando, porque esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer nos fazer feliz. Eu vou cantar um hino antes de, então, estudarmos a palavra de Deus, que fala sobre isso, que Deus ele quer nos abençoar. Seja qual situação que a gente estiver passando, Ele sempre quer nos abençoar, quer nos abraçar, quer nos proteger, quer nos amar. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir, segure em suas mãos. Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição. Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz,
fazer você feliz. Deus quer te abraçar. Confie em tentação. Confie, Ele vai agir. Segure em suas mãos. Confie, Ele vai agir. Segure em suas mãos. Amém. Amém. Vamos abaixar a fronte, vamos orar, falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai bondoso, Pai de amor, que quer nos amar, quer nos ver feliz, mesmo diante de tantos problemas que essa vida nos apresenta. Nesse momento estamos aqui reunidos com os teus filhinhos, Pai, com aqueles também que estão nos ouvindo de casa, do automóvel, de onde quer que esteja, que querem também ser abençoados por Ti. Que Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos orientando e nos ensinando agora sobre a palavra de Deus, sobre esse tema tão importante que é para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos falar, esse é o 7º tema, né, desse projeto, que a Igreja da Floresta está participando aqui junto, né? Deixa eu só tirar essa pasta daqui. E então hoje eu vim compartilhar com os irmãos, vim aqui para estudarmos juntos sobre esse tema que tem uma importância muito grande, que tem mexido com muitas pessoas, que é o tema sobre a morte. E por mais que ela não seja bem recebida por ninguém, né, por nenhum ser humano, mas ela é uma realidade em nossas vidas, infelizmente, né? E nos últimos meses, né, um ano e pouco, nós temos ouvido falar muito mais desse tema, né? Porque alguns entes queridos se foram. No meu caso, por exemplo, eu perdi 2 pessoas, a sogra e a mãe, por conta da pandemia. A gente ouviu sobre amigos, né, que também foram pessoas, mães com recém-nascidos. Então, assim, é muito triste, né? Sabermos que, como a gente conhece bem essa frase, diz que o que há mais de certo nessa vida é a morte, né? Então, é que nós sabemos que um dia, praticamente, todos nós passaremos, salvo aqueles que estarão vivos diante da vinda de Cristo, né? Mas infelizmente, poderemos passar por essa situação, se não nós, algum familiar nosso. E vamos abrir a Bíblia, acho que todos estão com a Bíblia aí, vamos estudar juntos. Vamos abrir lá em Salmos 90, verso 10. Eu vou dar um tempinho para todos acharem, para a gente poder acompanhar junto. Porque a morte, ela vem e ela é consequência do pecado, né? Ela é o salário do pecado, infelizmente, né? Então, lá em Salmos 90, verso 10, podemos ler? Diz o salmista, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, a medida deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, por mais que algumas pessoas chegam a viver mais tempo, né? Por exemplo, a minha mãezinha viveu 76 anos, o meu pai viveu 86. Então, assim, mas a gente percebe que já é muito cansaço, né? As pessoas já estão cansadas e muitas vezes as doenças, né, já deixam as pessoas mais ainda fragilizadas. Então, assim, a vida parece que já não tem tanto gozo assim já depois dos 70, né? Então, o salmista dizendo que realmente é muito difícil quem passa disso. Até a gente tem ouvido assim, até nos surpreendido, porque
Tem pessoas vivendo 100 anos, né? Centenárias, pessoas centenárias, aí não é uma pessoa, tem várias pessoas. E 102 anos, esses dias eu ouvi de uma pessoa, um senhor com 108 anos, então, assim, chega, né, a gente nos surpreender, porque viveram bastante. Então, mas, mesmo assim, a vida chega a um momento que já é muito cansaço, já ninguém mais quer estar vivendo, porque já não é tão agradável, né? E aí, quando a pessoa morre, chega esse momento que a pessoa chega o seu fim, termina a sua jornada aqui, então ela vai morrer. Será que há esperança, né, além do túmulo? Como é que foi criado o homem? Vamos lá em Gênesis 2:7. Como que Deus formou o homem? Como é que foi formado o ser humano? Nós acreditamos na Bíblia, né? Somos criacionistas, acreditamos, confiamos e acreditamos num Deus criador que veio e criou. E como é que ele formou, então, esse homem? Aqui diz, então, o seguinte: então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego da vida. E esse homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ter uma alma? Não, ele passou a ser uma alma vivente. E qual foi essa composição? Deus fez, então, usou do barro da terra, fez lá, formou o ser humano, o Adão, no caso, o homem. Os órgãos, eu acredito que Deus, como um artista, foi desenhando os órgãos internos, a face e tudo mais. E, quando estava pronto, precisava de vida. E quem é a vida? Deus, né? E Deus foi lá e soprou nas narinas do boneco, podemos dizer assim, do boneco de barro, e ele se tornou uma alma vivente. Ele se tornou um ser inteligente, ele poderia conversar, ele teria habilidades, né? Ele, logo em seguida, ele pôde dar nome aos animais. E Deus, então, a composição, então, do homem é pó, fôlego de vida, e ele, então, se torna uma alma vivente. Essa é a origem da vida, né? Essa é a verdadeira origem da vida, do ser humano, das outras vidas, né? Todo fôlego, né? Tanto dos animais como do ser humano, tudo vem de Deus, né? No momento que ele retira esse fôlego volta para ele, já não tem mais vida. Não é verdade? E na morte, então, acontece justamente o inverso. A pessoa, quando morre, quando ela para de respirar, quando os seus órgãos param de funcionar, esse fôlego de vida, essa permissão de viver, né, volta para Deus que deu essa vida. E o corpo dessa pessoa volta à terra, vai então ali se desmaterializar na terra, voltar ao pó, né? Inclusive lá em Gênesis, Deus disse para Adão, né? Você vai trabalhar, vai ter a sua vida aqui, e no final você vai voltar ao pó, de onde você veio, né? Vamos ler, até poderia para alguém ler também, pode ser, Eclesiastes 12, verso 7. O que diz lá? Só confirmando mais uma vez essa situação do homem voltar à terra, né? A origem dele. Eclesiastes 12, 7. Se alguém ainda está conhecendo a Bíblia, ela fica bem no meio, depois de Salmos ali, Provérbios. 12, verso 7. Alguém quer ler? Pode. Certo. Então, ok. Então, vamos fazer a leitura aqui. E o pó volte à terra como era, e que o sopro volte a Deus que o concedeu. Então, o que volta para Deus? Vamos confirmar aqui, nós estamos fazendo um estudo, né? Então, vamos confirmar o que volta para Deus? O fôlego, o espírito. Uma pessoa volta para Deus? A alma da pessoa volta para Deus? Vai para algum lugar quando morre? Não. O que vai voltar para Deus é o fôlego de vida, né?
o espírito, a respiração, que também na Bíblia em alguns momentos aparece como espírito, mas é essa respiração, esse dom da vida que Deus deu e nos dá a cada momento, a cada criança que nasce, né? A primeira coisa que a criança precisa fazer quando sai da barriguinha da mãe, o que ela precisa fazer? Ela precisa respirar. Por que o médico muitas vezes vai lá e dá um tapinha, né, quando a criança, para dar como se fosse um estímulo para o pulmãozinho dela poder respirar? E ali o que está acontecendo? É Deus dando a vida, né? Que na verdade Ele já está dando a vida desde o ventre, né? A criança já está ali, já recebendo o oxigênio da mãe, e Deus já está dando a vida. E aí, na morte, o corpo volta ao pó e o espírito a Deus. E a Bíblia em nenhum momento diz que uma alma, conforme até algumas crenças populares, algumas religiões, algumas filosofias, algumas seitas, elas chegam a pregar nos dias de hoje, né? Já há muito tempo, já se prega que existe um local que a pessoa vai, se ela foi boa, se ela teve uma vida de bondade, se ela foi uma pessoa íntegra, com bom caráter, ela vai para o céu. Senão, ela vai para o inferno, né? Então, e, na verdade, essas crenças não são condizentes com a Bíblia. A Bíblia não dá nenhum apoio para essas crenças, né? E são crenças que a gente tem que saber que, cada vez mais, elas têm crescido e elas vão aumentar no sentido assim, de abrangência mundial, de que isso é uma coisa possível acontecer, né? Então, por isso que nós temos que estar apegados à palavra de Deus. Porque se Deus é a vida, o caminho, a verdade e a vida, nós temos que confiar na palavra, né? Estamos apegados nela para que essas filosofias, essas crenças não venham nos levar para que acreditamos nisso, né? Bom, uma vez que as pessoas, então, morreram, a pessoa morreu, né? Será que tem ela sabe alguma coisa? Ela tem alguma relação aqui nessa terra? Será que ela tem mais alguma ligação com a terra? Vamos ver lá em Eclesiastes 9. Nós já estamos ali, né? Então, Eclesiastes 9. O versículo 5 e 6. Eu estou achando na Bíblia, mas eu estou lendo aqui, porque senão eu preciso pôr o óculos e tirar. Então, eu estou lendo aqui no... Mas às vezes está um pouco resumido, mas é o que a Bíblia está falando. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, nós que estamos aqui vivos sabemos que podemos passar pela morte. Mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Como, então, uma das crenças que diz, olha, a pessoa vai ter a recompensa, se ela foi boa, ela vai para o céu, se não, ela vai passar pelo purgatório. Então, ela não recebe recompensa nenhuma nesse momento. Porque a sua memória já está no esquecimento. Amor, ódio, inveja, sentimentos, elas já desapareceram, já perecem no momento que ela morre. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Então, por mais, às vezes até confortante, seja para a pessoa que perdeu um ente querido, ela quer imaginar que essa pessoa está no céu, de repente, ou até quando é o caso de crianças, eles chegam a dizer os anjinhos, né? Então o anjinho está lá no céu, né? E, por mais confortante que seja essa ideia, pela Bíblia não acontece isso. A pessoa, no momento que ela morre, ela já não vai ter mais nenhuma relação com ninguém aqui na Terra, né? Não vai poder ter nenhuma interferência, dar um conforto, alguma palavra, não, nada disso, porque tudo já está no esquecimento e já pereceu no momento que ela morre. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos louvar ao Senhor. Olha o que diz lá em Salmos 146, versos 2, 3 e 4. Salmo 146, 2, 3 e 4. Então, enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade de louvar a Deus. E será que depois de mortos a gente vai poder falar com Deus? Podemos louvar a Deus? O que diz lá?
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia perece o quê? Todos os seus pensamentos. Então não há possibilidade. Os mortos não louvam ao Senhor. Lá em Salmos 115 também diz. Nem os que descem à região do silêncio. Nós que estamos vivos, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Jó também escreveu e falou também sobre isso. Ele diz o seguinte: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, aqui, até quando ele diz isso, uma vez que foi para a sepultura, nunca mais voltará a subir, não quer dizer que não vai. Nós temos uma esperança aí que nós já vamos ver aqui na frente. Mas ele está dizendo que a pessoa que morreu, ela não vai poder vir em casa, conversar com os seus familiares, vir dar um conforto, falar com alguém. Não vai poder subir mais, uma vez que está lá. Nem todos morreremos, né? Como nós já falamos aqui. Alguns ainda estarão vivos, quem sabe na nossa geração, quem sabe na próxima geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, Jesus há de vir. E alguns estarão vivos. Tanto os justos como os ímpios estarão vivos nesse dia, né? E o que vai acontecer com os ímpios vivos? Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Está no Velho Testamento, né? Depois ali de Colossenses. O segundo livro de Tessalonicenses, né? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, então, segunda carta, capítulo 2, verso 8. O que diz? Então se dirá de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que no dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, olha, tem paz, está tendo paz, segurança, agora a gente vai poder viver tranquilo, virá repentina destruição. Como veem as dores do parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo vai escapar. Então, assim como uma grávida que está para dar à luz, as dores há de vir, também o dia do Senhor há de vir. A palavra alma, na Bíblia, ela aparece, o termo original é nefesh, e aparece 750 vezes no Velho Testamento. Aparece como alma, como vida, como pessoa, corpo. E depois tem a outra palavra, que seria a alma, né, que é nós como alma vivente, que é a psique, que aparece 150 vezes no Novo Testamento, que o significado dela é vida, princípio da vida, criatura viva. Aparece 50 vezes como alma, 40 vezes como vida. E nós, mais uma vez, vamos confirmar, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Ruá, que quer dizer fôlego, né, vento, respiração, vida, poder criativo, aparece 377 vezes no Velho Testamento. Agora vamos voltar lá no Éden. De novo lá em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Qual foi? Essa é a primeira mentira que Satanás pronunciou, usando ali a serpente como um médio, né? Até poderíamos dizer assim, como veículo ali para falar com Eva. E o que ele disse para Eva quando
em relação ao fruto que Deus disse, olha, se comeres desse fruto, você morrerá. O que a serpente disse? Certamente não morrerás. Né? Está lá em Gênesis, isso. Certamente não morrerás. Essa é uma fala que, por mais que a gente pense assim, mas Satanás falou isso lá para Eva. Os irmãos, eu acredito que alguns sabem disso, não imagina como que essa mentira é pregada hoje. Ela é uma das mentiras que Satanás vai pregar até o final. Certamente não morrerás. Porque é pregado sobre a imortalidade da alma, que o homem é imortal, que ele morre hoje, mas que amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele pode voltar novamente, né, em outro corpo, viver novamente. E aí nós vamos ver essa mentira pregada nos veículos de informação, de comunicação, nos livros, nos filmes, nos jogos, em toda parte nós vamos encontrar essa mentira sendo falada e sendo repetida, sendo que é uma mentira, né? Não é verdade. Nós não somos imortais. A alma que pecar, essa morrerá, disse Ezequiel, né? E ainda em Salmos 8:4 diz: que é o homem mortal para que lembres dele? E quem é imortal, então? A Bíblia fala também, vamos achar lá. 1 Timóteo 6, 15 e 16. O único que possui a imortalidade, o único que venceu a morte, né? Jesus Cristo venceu a morte e ele tem a imortalidade, né? Então, lá em 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, olha que lindo, que habita em luz inacessível. E até isso me fez lembrar uma coisa. Que habita em luz inacessível. Sabe que uma das coisas que Satanás vai fazer no fim dos tempos é vir como se fosse Cristo. E a Ellen White diz que ele vai ter luz em volta dele que vai chamar atenção, né? Então, porque ele quer realmente fazer o quê? Se parecer com Deus. Que Deus é que habita, né, numa luz inacessível. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele toda a honra e poder eterno. Amém. Amém, né? Então, já que nós sabemos que nós somos mortais, que nós podemos passar pela morte, que nós já vimos entes queridos, amigos passando pela morte, será que tem solução para a morte? Será que temos solução para a morte? Amém, temos solução para a morte. João 5, 28 e 29. Vamos ver lá o que o apóstolo João fala. 5, 28 e 29. Não vos admireis mais com tudo isso. Vem a hora em que todos os que jazem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e os que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Então, a morte, ela tem solução. Até porque Cristo venceu a morte. Amém, né? Então, Cristo já venceu a morte por nós. Então, a morte tem solução, por isso que tem solução. Porque ele há de ressuscitar. E essa esperança, ela é grandiosa. Porque, assim, eu tenho quase certeza que, quem sabe, todos aqui já passaram por já presenciaram, já estiveram num funeral. É muito triste, né? Você acompanhar aquele funeral, as pessoas ali, a despedida, saber que você vai passar com muitas saudades daquele ente querido, daquela pessoa amada. Então, é muito triste.
E o que nos conforta dia após dia quando a gente vai e lembra daquele ente querido? A esperança da ressurreição. Por que nós cremos na ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo ainda fala, se nós cremos em Cristo, e se Cristo ressuscitou, então a nossa religião está ótima. Agora, se não houvesse ressurreição, nós estaríamos como? Né? Perdidos, não teria sentido a nossa fé em Deus, né? Porque não teve ressurreição, Cristo não ressuscitou, e aí não teria ressurreição para os nossos queridos, e quem sabe até nós mesmos sermos ressuscitados naquele dia. Né? Paulo, quando ele fala, quando ele escreve a carta para os Tessalonicenses, ele fala uma frase muito interessante, assim, com muito carinho. Ele diz assim: eu não quero que vocês se entristeçam com respeito aos que dormem. Calma, não fiquem assim. Eu não quero que vocês fiquem tristes, chorando, quase que entrando numa depressão, né? Porque eles estão dormindo. E se estão dormindo, o que vai acontecer quando uma pessoa dorme? Vai acordar? A gente fica tranquilo quando alguém dorme, né? A pessoa está dormindo, o bebezinho está dormindo, vai acordar. Daqui a pouco vai acordar. E a morte para nós, né, é como um sono. Até porque, quando nós acordarmos, vai ser como se a gente estivesse dormindo. Quando Deus nos ressuscitar, é como se a gente tivesse acabado de morrer e acordado. Ou tendo uma noite de sono e acordar com o canto dos passarinhos. Né? Então, por conta disso, a gente tem que ter essa esperança. Temos que estar tranquilos e confiantes em Deus. Podemos entregar nossas vidas a Deus. Se em algumas coisas nessa vida a gente precisa sacrificar, a gente precisa deixar de fazer, que quem sabe a gente fala, a gente está perdendo a vida, está perdendo o sucesso, está perdendo alguma coisa, nós podemos estar perdendo essa vida, mas nós temos a outra vida ganha em Cristo Jesus. Então, não precisa nos apavorar nessa vida, porque essa vida aqui é passageira. Davi fala várias vezes, é como uma nuvem. Você vê a nuvem no céu, ela está passando, daqui a pouco ela se dissipa e não tem mais nuvem. E assim é a vida do ser humano, né? Daqui a pouco vai. Então, a gente não precisa se preocupar com essa vida, mas sim com a vida eterna. Né? A ressurreição. 1 Timóteo diz o seguinte, 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que será isso? É justamente aquilo que eu falei agora há pouco. O Espiritismo vai estar ligado, são 3 linhas, né, vão estar ligadas ali no final, e o Espiritismo é um deles, que vão estar ligados e para enganar as pessoas. Que se nós, que conhecemos a Bíblia, que estamos aqui fazendo esse estudo hoje sobre a morte, que temos a palavra nos dizendo o que é a verdade sobre a morte, até nós sabendo isso, e escolhidos, podemos ser enganados? Então, imagina como que não vai ser isso. O que acontece? Vai ser a mentira misturada com a verdade. E às vezes até vai ter bastante verdade ali. Até meu esposo ele cita um exemplo bem interessante. Você tem um copo de suco de laranja, você olha e vê que é um suco de laranja, pela cor, né? Um suco de laranja. Só que alguém foi lá e botou uma gota de um veneno para rato, por exemplo, ou alguma outra coisa que seja mortal. Uma gotinha para um copo de água, ou para um copo de suco que é saudável, bom. O que vai acontecer? Pode matar a pessoa se ela tomar aquilo ali. E assim vai ser, nos últimos tempos, a palavra de Deus questionada, sabe, colocada em xeque-mate nesse sentido, justamente em relação à morte. Porque
o Satanás vai usar de todas as artimanhas. Se ele vai poder até se fazer parecer Jesus, imagina se ele não pode, ele mesmo ou os anjos dele, se passar por outras pessoas, né? E chegar a quem sabe, vir e falar, olha, eu estou aqui, sou teu irmão, lembra de mim. Aí você olha para a pessoa, você até reconhece mesmo, mas é o inimigo fazendo um engano. E isso vai acontecer muito no final dos tempos. E a única coisa que vai nos salvaguardar é a palavra de Deus. A gente tem que estar apegado à palavra de Deus, à verdade bíblica. Ontem até eu estava assistindo um filminho de um grupo chamado Terceiro Anjo, não sei se vocês já viram, e aparece ali o Jesus aparecendo, né? Então vai aparecer numa cidade, Jesus, supostamente Jesus, que não é Jesus, que vai ser Satanás, e vai aparecer em vários lugares. Quem sabe até minha filha falou assim, na televisão, vai aparecer na televisão, né? Porque, né, vai poder mostrar, e aí todo olho está vendo. Mas espera lá, não é assim. Jesus não falou que viria assim, né? Então a gente tem que estar apegado à palavra. E Deus, será que Deus aprova a consulta aos mortos? Porque, infelizmente, existe ainda algumas pessoas que fazem isso. Eu já conheci pessoas que, pela tristeza, pela saudade, eles se apegam a essa possibilidade, né, de poder conversar com a pessoa que morreu, e vai num local onde tem pessoas que vão invocar o espírito da pessoa. Será que Deus aprova isso? Vamos ver lá em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. Será que Deus aprova que a gente busque conversar com os mortos, consultar os mortos? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, quem que nós devemos consultar? Devemos consultar a Deus, né? Somente a Deus. Temos a triste história de Saul, né? Que em um momento ele foi lá consultar a feiticeira, né? E quão triste foi ele fazer isso, porque nós temos que consultar somente a Deus. Então, se alguma coisa há no nosso coração que a gente precisa saber, é a Deus, não aos mortos, né? Além de não consultar, não confiar, não usar do morto como uma pessoa que esteja intermediária entre nós e Deus, né? Não podemos fazer isso, porque Cristo é o nosso único mediador, né? Cristo que está entre nós e Deus. Em 1 Coríntios 11, 13 a 15, ainda fala o seguinte: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a palavra vai nos proteger. E ainda São João diz, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que a gente insiste em dizer, a verdade, a palavra de Deus é que vai nos libertar desses ensinos, desses apóstolos, que vão aparecer até como figuras bondosas, né? Falando coisas boas. Satanás chegará a curar as pessoas, a libertá-las de doenças, e nem por isso vai estar vindo de Deus, né? Então, a gente, por isso que tem que estar apegado. A nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Filipenses 3, 20 e 21. Você crê que Deus é o autor da vida e que não existe vida após a morte? Vocês creem? Sim. Você crê que a esperança é Jesus e que, por meio dele, todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição? Sim, amém por isso. Você deseja, né, você que está em casa, você deseja preparar-se para viver na eternidade com Cristo?
Sim, vamos nos preparar para isso. Mesmo que a gente passe por momentos muito difíceis, mesmo que a morte venha nos tirar a alegria, venha nos tirar o convívio com as pessoas amadas, nós não podemos deixar que nem a morte nos separe de quem? De Deus. Por quê? Algumas pessoas, elas ficam tão... Porque não é fácil, né? Só quem perdeu sabe o quão triste é. E, às vezes, a pessoa entra numa depressão mesmo, né? Porque ela vai ficar lembrando daquela pessoa, e entristecida, e a saudade, e ela vai se deixando levar por aquilo, e aquilo vai corroendo ela, e daqui a pouco ela não pensa nem em Deus mais. Ela só está pensando na pessoa que foi, e Deus ela já não consegue pensar em Deus. E aí tem um versículo na Bíblia, uma parte na Bíblia, que é uma das mais lindas que eu gosto muito, aprecio. A gente vai terminar lendo, que é Romanos 8. Romanos 8, 38 e 39. Eu até vou colocar meu óculos aqui, que eu vou ler na Bíblia, porque é muito lindo. E isso deve ser o nosso dia a dia. Não deixar que nada nessa vida, nem mesmo a morte, nos separe de Deus. Diz, então, o apóstolo Paulo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que lindo, né? E que seja essa uma realidade em nossas vidas. Que nada nessa vida venha nos separar do amor de Deus. Que a gente não permita, porque nós já somos dele. Nós já somos seus filhos, né? Que a gente não permita que nada nos tire dele, dos braços dele. Nada, nada. Isso, nada é nada mesmo. O apóstolo Paulo fala que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem as pessoas que amamos. Nada. Não permitamos que venha nos tirar do amor de Deus, que venha nos afastar desse amor dele. E que, se nós, nesse momento, estivermos aqui alguém lembrando, com saudades de alguma pessoa que se foi nessa pandemia, ou que mesmo antes, que estejamos apegados na esperança da ressurreição. Né? Mesmo que a gente fale assim, não, mas eu não sei se a pessoa estava crendo em Deus, a gente pode não saber mesmo, porque o último suspiro dela, o último pensamento dela, só Deus sabe. Ela pode, naquele último momento ali, ela ter se entregado a Deus, ter pedido perdão. Né? Então, que a gente seja confiante em encontrar com os nossos queridos, com os nossos amados na eternidade, e que nos preparemos também para tal dia, para que Deus venha nos buscar, e seremos, então, felizes naquele lugar, naquele lindo lugar que Deus está preparando para nós. Ele diz que está preparando uma casa para cada um de nós, conforme os nossos gostos. Né? Que maravilhoso. Né? Eu vou cantar um hino que fala sobre isso, da Rafaela Pinho, que ela fala Meu Lugar. Esse lugar que Deus está preparando para nós, e que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Com a bênção dEle, com a força dEle, nós vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde
onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para um mundo sem luz. Eu vou Amém, amém. Vamos nos levantar para orar? Pai bondoso e amoroso, querido, obrigada por a sua palavra, por essa bênção de termos a tua palavra em nossas vidas, por podermos discernir o certo e o errado, Pai. Muito obrigada. Que o Espírito Santo esteja na vida de cada pessoa que está aqui, de que está assistindo, que seus familiares também sejam abençoados, que as nossas vidas estejam escondidas em Ti, Pai, em Cristo Jesus, nos preparando para a eternidade, e que possamos, nesses dias, pregar a Tua palavra, Pai, esclarecer sobre a morte, sobre todos os outros temas que as pessoas têm dúvidas, estão crendo em ensinos de Satanás, Pai, ensinos que não vêm de Ti, que possamos ter essa disponibilidade, essa disposição de ensinar as pessoas, Pai. Esteja com cada um de nós aqui, com cada familiar nosso que está em seus lugares, em suas casas. Que essa semana seja uma semana abençoada, que possamos sentir mais uma vez a Tua presença em nossas vidas, Pai. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, uma feliz semana a todos de casa também.